Ô, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Vamos aí hoje mais uma aula nossa, né? Hoje a nossa aula é aqui no capítulo 4, na página 173. Página 173. Título da matéria de hoje é Coríntios e Romanos, as principais epístolas de Paulo. E hoje também a gente está aqui testando, né, o vídeo aqui através do YouTube. Eu creio que vai dar tudo ok, dar tudo certo, tá bom? E se funcionar bem, vai ficar muito bom, porque aí vocês vão poder assistir durante vários momentos, né? O momento que você puder, que você quiser e quantas vezes quiser. E também eu posso também deixar mais aulas gravadas, né? Então, não só 2 aulas na semana, mas posso deixar mais, e aí a gente vai acelerar bastante o nosso trabalho, beleza? Então vamos aí, página 173, Coríntios e Romanos, as principais epístolas de Paulo. Isso aí é uma verdade, é algo que a gente precisa já ficar fixado, né, na mente do estudante da Bíblia, estudante de teologia. As principais epístolas de Paulo são Romanos e Coríntios. 1º e 2º Coríntios e a epístola aos Romanos. Porque são as 2 epístolas maiores, são as epístolas onde Paulo aborda inúmeros assuntos, vários assuntos, né? E as doutrinas mais categóricas, mais fortes e mais detalhadas que Paulo trouxe, né? Ensinou. Elas estão aí nesses 3 livros, nessas 3 epístolas, né? Romanos, 1º Coríntios e 2º Coríntios. Muito bem. Página 174, primeira e segunda epístola aos Coríntios. Muito bem, né? Coríntios porque a igreja que estava na cidade de Corinto, né? Então a cidade chama Corinto. Quem mora em Corinto é os coríntios, ou corintianos mesmo, para quem gosta aí do futebol, né? Então quem morava em Corinto, ou quem mora em Corinto, né, no Brasil, aqui em Minas Gerais tem uma cidade que chama Corinto, né? Então quem mora em Corinto é coríntios ou corintianos, né? E vamos lá, e Paulo escreveu 2 cartas, né, a essa igreja. Olha, ocupando respectivamente a 7ª e 8ª posição na ordem de disposição dos textos neotestamentários, o 7º e o 8º livro, né, na sequência, a 1ª e a 2ª carta aos Coríntios, quando consideradas juntas, constituem a mais extensa carta do Novo Testamento, né? Então, 2 cartas, 1º e 2º, se colocar junto, vai ficar a maior carta do Novo Testamento, lógico, né? Bem colocado isso. Os temas abordados pelo seu autor ainda que direcionados aos leitores de uma comunidade cristã específica e num certo período da história, falam tremendamente à igreja dos nossos dias, uma vez que muitos dos graves problemas vividos por aquela infame comunidade ainda vicejam entre nós. A rigor, as epístolas aos Coríntios são um chamado à ética e à prática das mais sublimes condutas cristãs. Não só as cartas paulinas, mas em todos os livros da Bíblia, parece que eles foram escritos ontem, né? Qualquer livro da Bíblia que você pegar, parece que foi escrito ontem. É tão atual a mensagem, né? A história, as doutrinas, os ensinamentos de cada livro da Bíblia. E 1º e 2º Coríntios não foge à regra, né? São aí duas cartas que tratam de temas muito fortes hoje, como por exemplo, né, a questão da homossexualidade, a questão da prostituição, a questão dos pecados da carne, a questão
da vida cristã, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, né? A questão da salvação pela graça, a questão da graça de modo geral. Então são muitos temas que estão muito vívidos na sociedade atual e por isso são cartas que se encaixam muito bem hoje e são cartas doutrinárias, né? Porque trazem definições sobre esses temas, esses assuntos, né? Bom, autoria e data, também local, né, em que foi escrito, né? A autoria, já está claro para todo mundo, a primeira e a segunda carta aos Coríntios são atribuídas a um mesmo autor, ou seja, Paulo, né? Paulo, e aí nós temos aí no 1 Coríntios 1:1, sempre nos primeiros versículos das cartas, né? Sempre nos primeiros versículos das cartas, na maioria dos livros aparece uma identificação do autor, né? E aqui, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser o apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Aí aparece mais uma outra pessoa que provavelmente contribuiu, né, na escrita dessa carta. A igreja, o A com crase aí, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Né? Na segunda carta, também no capítulo 1 e o versículo 1, também tem algo semelhante. Olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Observe que interessante. Na primeira carta, Paulo tem o apoio, a ajuda, né, do Sóstenes, um cristão que esteve com Paulo, né, na prisão, que esteve com Paulo no momento do seu ministério. Na segunda carta já é o Timóteo, né, que está auxiliando Paulo quando ele está escrevendo essa carta, a segunda carta à igreja de Corinto. Né? Então, coisas maravilhosas aí. No segundo parágrafo, a cidade de Corinto, né, ao lado de Éfeso e Atenas, então são cidades gregas, né? Então Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja grega, está numa cidade grega, né, no país da Grécia, né? Junto a ela aí tem Éfeso e Atenas, que são importantes cidades da Grécia. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte, é que a área, o local que Paulo pregou o evangelho é no local do maior centro cultural da época e ainda de hoje, podemos dizer, né? A Grécia, ninguém se tornou maior do que a Grécia em cultura, filosofia, conhecimentos, ciências, né? Até hoje. Então, e é nesse lugar que Paulo está pregando o evangelho. Então, vocês imaginam o tamanho da responsabilidade, o conhecimento necessário, os cuidados necessários nos assuntos que Paulo teve que ter por estar falando do evangelho numa região ou em regiões cultas, né, e preparadas no conhecimento secular. Né? Foi uma das mais importantes, né, ao lado de Corinto. A cidade de Corinto, ao lado de Éfeso e Atenas, foi uma das mais importantes já visitadas por Paulo durante suas viagens missionárias e uma das mais significativas cidades da antiga Grécia. Segundo presume-se, ele teria chegado ali na primavera do ano 50. Então nós temos aqui agora a data, né? O ano 50. A gente está observando que as cartas de Paulo estão sendo escritas de 45, 51, 52, né? E possivelmente até o ano 62, Paulo está escrevendo, né, as suas epístolas, as suas cartas e direcionando elas às igrejas, né, onde ele tinha pregado o evangelho. Então, no ano 50, possivelmente 50 a 51. Quando chegou a Corinto, Paulo estava vindo de Atenas, um percurso de cerca de 90 quilômetros. E é lá que encontra Áquila e Priscila, né, judeus que, como muitos outros na sua época, foram expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. Né? Aí está explicado um pouco, né, o porquê dos judeus estarem espalhados, né, mundo afora. Então sempre eles tiveram esse problema de serem levados para o cativeiro ou expulsos, né, para o mundo afora. Então isso é uma diáspora, né? O Tiago, ele escreve justamente para esses judeus que estão espalhados, que foram expulsos pelos imperadores de Roma, né? E
Então Paulo tem contato com o Áquila e a Priscila, né? Que são dois companheiros cooperadores de Paulo, né? São judeus e estavam espalhados, né? Isso aconteceu aí, segundo a informação aqui, no ano 49 depois de Cristo, né? O imperador Cláudio, né? Expulsou, fez. É porque assim, como os lugares dominados pelo Império Romano às vezes tentavam uma libertação, uma revolta, Roma abafava e punia. Então, separava as famílias, separava os líderes, né, e mandava cada um para um canto do mundo, para assim tirar a força, né, daquelas revoltas. Morando com Áquila e Priscila e sustentando-se com sua atividade de fazedor de tendas, ou artesão, né, em couro, Paulo inicia seu trabalho de evangelização todos os sábados na sinagoga. Né? Observem aqui que a sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei, estudar a lei de Moisés. E é neste lugar que Paulo está pregando o evangelho, ou seja, eles permitiam, né, que Paulo falasse, e quando Paulo falava, ele usava ele colocava o evangelho, persuadindo tanto judeus como gregos. Né? Então ele estava conseguindo ganhar as pessoas acerca das verdades do evangelho de Cristo. Assim que seus colaboradores, Timóteo e Silas, se uniram novamente ao apóstolo, eles haviam ficado na Macedônia, onde Paulo estabeleceu as igrejas de Filipos, né, ou os filipenses, né, a igreja dos filipenses, Tessalônica, ou os tessalonicenses, né, a igreja, os irmãos tessalonicenses, e também Bereia, né, os crentes bereanos, a igreja na cidade de Bereia. Então isso é numa outra região da Grécia, que Paulo abriu igrejas, deixou lá Timóteo e Silas, mas agora Timóteo e Silas vêm para onde Paulo está, ele está em Éfeso. Né? Só foram escritas, né, aliás, o trabalho em Corinto recebeu mais um reforço e a igreja cristã naquela importante cidade se fortaleceu. Após as epístolas, entretanto, só foram escritas tempos depois. Né? As epístolas, entretanto, só foram escritas tempos depois, a primeira em 54 d.C., na cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu por 3 anos, e a segunda epístola cerca de 1 ano depois na Macedônia. Né? Bom, aqui a gente não tem nem como muito ficar dando os mínimos detalhes, né? Eles não são tão relevantes, mas dá para a gente entender como que eram escritos, né, as cartas, como que eram escritos, né, foram escritos os textos bíblicos, né, chega um amigo, tem algum acontecimento, se pensa em escrever, depois de um tempo é que se escreve, e se escreve quando está num lugar, depois viaja para outro. Então assim foi sendo construído, né, as epístolas paulinas, que hoje são livros da Bíblia. Então, autor Paulo, datas aí, né, vamos estender essa data, né, entre 50 e 54 é o movimento, né, em que essas cartas, 2 cartas foram escritas, né, uma primeira, depois, 1 ano depois, uma segunda, né, então, até está dizendo aí, né, colocando o ano 54 como o ano da escrita, mas sempre tem alguém que faz assim, de 50 a 54. Né? Bom, para quem Paulo escreveu? Para quem Paulo escreveu? Destinatário e propósito. A cidade de Corinto, localizada numa estreita faixa de terra entre o Peloponeso e a Grécia continental, entre os mares Egeu e Adriático, né, era uma das mais importantes cidades da Grécia. Essas regiões existem até hoje, né? Algumas dessas cidades existem até hoje. Né? Aqui nós estamos falando de um território grego. Né? Eu não sei dizer para vocês se a Grécia fica na Europa, mas sim, né? A Grécia é na Europa também. Né? Então, esses lugares, eles existem, né? O mar Egeu, o mar Adriático. Nós aqui, né, na América do Sul não temos muito contato, informação, né, desses mares, né? Mares Egeu, Mar Adriático, Mar Cáspio, Mar Negro, né? Mar Negro, né, lá próximo da Ucrânia, Rússia, mas esses lugares existem na Europa, né? Onde tem vários países, como a Grécia e
outros países importantes, né? E é nessa região que Paulo evangelizou e escreveu também essas cartas. Bom, sua excelente posição geográfica possibilitou que se tornasse um grande centro comercial, uma vez que os navegadores preferiam utilizar o istmo, istmo é como se fosse uma passagem nos mares, né? Entre o Golfo de Corinto e o Golfo Sarônico, ao invés de arriscar-se no longo e perigoso trecho em torno dos cabos tempestuosos na extremidade meridional da península. A população, à época de Paulo, girava em torno de 600 mil habitantes. Isso era, sem mencionar o grande contingente de pessoas que afluía de todo o Oriente em busca de bons negócios, diversão e adoração aos deuses gregos no templo de Afrodite, local onde se praticava, entre outras coisas, a prostituição cultural. Essa prostituição cultural, ela era um problema, porque as pessoas convertiam ao evangelho, mas havia muita dificuldade de se libertar, porque a prostituição cultural, o próprio nome já está dizendo, fazia parte da cultura, né, da cultura. Então era mais ou menos assim, a pessoa acreditava em Cristo, começava a ter contato com o cristianismo, com o evangelho, essa história do Jesus que morreu em Jerusalém, mas ele tinha um hábito desde jovem, adolescente, às vezes, com relação à prostituição cultural. Aquilo era algo natural, né, na vida das pessoas. Então eles vinham para a igreja, aceitavam e acreditavam na mensagem do evangelho, né, mas as doutrinas bíblicas ainda não estavam organizadas como elas estão hoje, né? Paulo é que está começando. A gente vê que nesse cenário aqui, você não está vendo falar de Pedro, nem de Tiago, você não vê falar dos outros apóstolos. Então não tinha ninguém trazendo doutrina, ensinamento para esse povo. Paulo é o único que está passando por esses lugares, fundando essas igrejas, mas ele não tem como estar presente, ele fica 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos nesses lugares e tem que ir embora, né? E vai para outro lugar, para outra cidade. Então a vida desses primeiros cristãos era uma vida ainda muito misturada com os costumes locais. E é interessante que nas cartas de 1 Coríntios, por exemplo, tanto o 1º, 2º como o Romanos, Paulo cita demais o problema da prostituição na igreja. Ele fala de fornicação, fala de adultério, fala de prostituição. E não é que os irmãos eram assim adúlteros, né? É que havia esse costume, né, local, que era algo normal, mesmo para quem estava já vivendo, né, a mensagem do evangelho, ainda havia esses costumes, essas coisas culturais. E Paulo lutou muito, né, ensinou muito para que os cristãos conseguissem uma libertação, né? Não é como hoje, né, que a prostituição é algo, todo mundo sabe, até mesmo os não crentes sabem que não é algo legal de se fazer, né? Então, esse era um contexto da época. Então, nós temos aí o destinatário, né, que né, para os coríntios, né, para os coríntios. Corinto era essa cidade aí muito movimentada, né, e com uma crença, né, pagã muito grande, né, templo da Afrodite, prostituição cultural. Os lugares, né, os lupanares ou prostíbulos chegavam à casa das centenas só em Corinto. Por este ângulo, não é difícil imaginarmos as grandes dificuldades que a igreja de Corinto, a destinatária das 2 epístolas, enfrentaria para prosseguir nos caminhos do Senhor, algo natural para uma igreja em meio a uma sociedade extremamente paganizada como de Corinto. Então, imagina o cenário. Só prostíbulo era aos milhares, centenas, numa única cidade. Isso era normal. Você vê que lá dentro da igreja as pessoas diziam assim, tudo é lícito. Porque Paulo pregou sobre a graça, né? Estava ensinando sobre a liberdade do evangelho. Então as pessoas se sentiam livres. E só que eles viam a liberdade como assim, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu der conta, que nada disso vai atrapalhar a minha crença, o meu entendimento sobre Cristo. Então, eu posso fazer todas as coisas. Aí Paulo vem e dá aquele ensinamento que a gente está falando na terça-feira. Tudo bem, tudo é lícito, mas... Aí é Paulo que coloca, mas nem todas as coisas convêm.
E esse é o início que Paulo tem de instruir, de orientar, de orientação aos crentes, né, de Corinto. Assim que Paulo deixa a cidade de Corinto em direção a Éfeso, num dos últimos estágios de sua segunda viagem missionária, a igreja de Corinto mergulha no mar de divisão, imoralidade, confusão e contenda. Olha o que eu falei com os irmãos. Paulo vem, traz o evangelho e tal, mas ele não pode ficar muito tempo. Assim que ele sai, quem substituiria Paulo? Os apóstolos de Jerusalém, só para lá. Paulo não está mais junto com Barnabé. Timóteo é muito recente. Silas, mais recente ainda. Priscila e Áquila, muito recente. Então, era normal que realmente acontecesse isso. Quando Paulo precisava sair da região, as coisas se complicavam. E aí a igreja de Corinto mergulhou nesse tipo de problema aí. Eles dividiram em 4 partidos. Uns diziam, eu sou de Cristo, outros de Paulo, outros de Apolo e outros de Pedro. Uma divisão tremenda. Né? O problema lá do rapaz que ficava com a mulher do pai, naturalmente, sem problema nenhum, e aceitável pela igreja. E uma série de outros problemas, vícios, né? Abusos da liberdade cristã, né? As coisas sacrificadas aos ídolos, cultos idólatras, né? O povo, mesmo servindo a Deus, ainda tinha um certo costume idólatra, né? Algumas práticas idólatras do dia a dia e da própria cultura, né? Então, corrigir os estragos praticados contra as formas cristãs da adoração e os abusos em relação à Santa Ceia e aos dons espirituais. Olha que interessante, sabe essa leitura famosa que a gente tem aí da Santa Ceia, toda ceia a gente lê? Ela surgiu porque Paulo veio trazer uma instrução sobre a ceia para a igreja de Corinto. Então, estava acontecendo problema na igreja de Corinto com relação à ceia. O pessoal estava comendo por comer, e era só festa, era só confraternização. Então, na igreja de Corinto, Paulo precisou falar sobre a importância da ceia, essa leitura que a gente lê em todas as ceias, né? Isso não quer dizer que nas outras igrejas estava acontecendo o mesmo problema, como poderia também estar, mas quando essa leitura ela é uma solução, uma repreensão, uma orientação para a igreja de Corinto por causa dos problemas que eles estavam, né, tendo ali. Problemas com a doutrina da ressurreição, né? Muita coisa, doutrinas que estavam sendo deturpadas pelos falsos profetas, né? Como a doutrina da ressurreição, e finalmente chamar a atenção da igreja da caridade, né? Ou seja, para o amor, porque a igreja estava complicada, os ricos de um lado, os pobres de outro, né? A igreja estava muito dividida, né? Então a caridade, ninguém ajudando ninguém, né? A segunda epístola, escrita na Macedônia, né, no outono de 55, então a primeira é escrita em Éfeso, a segunda é escrita na Macedônia, são cidades distantes uma das outras aí na Grécia, né? Escrita na Macedônia, durante a sua terceira viagem missionária, ela possui um tom mais autobiográfico, observa, né, o Dr. Robert Gundry. Segundo ele, a epístola possibilita entrever os mais íntimos sentimentos do apóstolo, seus sentimentos em relação a si mesmo, seu ministério e o próprio relacionamento com as igrejas que fundaram. A rigor, Paulo teria feito uma rápida visita a Corinto antes mesmo de ter redigido a segunda epístola. E, ao que tudo indica, havia sido mal recebido por aqueles irmãos, né? Então, eu sempre falo isso na igreja. A segunda carta é uma carta muito complicada, porque a igreja de Corinto não quer receber o apóstolo Paulo. E foi Paulo que fundou a igreja de Corinto e ganhou aquelas pessoas para Jesus, né? Mas o que se diz? Aquela maneira assim, muito forte que ele tratou o caso do rapaz que ficava com a mulher do pai, porque Paulo chama a atenção dele, olha, o rapaz está fazendo isso daí no meio de vocês e vocês não falam nada. Nem entre os ímpios se tolera uma coisa dessa que vocês estão tolerando dentro da igreja. Então, exclui esse rapaz da igreja, tinha que tirar da igreja, tirar literalmente mesmo, não é só disciplinar não, tirar da igreja, e vamos entregar para Satanás para, quem sabe, o espírito dele recuperar, ser salvo. Só que isso, irmãos, não agradou a igreja.
Isso não agradou, ficou muito ruim. A imagem de Paulo ficou muito negativa. E depois, então, Paulo teve dificuldade quando ele quis voltar à igreja de Corinto, até o momento que ele fala assim: será que eu vou precisar buscar uma carta lá em Jerusalém dos apóstolos para vocês me receberem aqui? Né? Então há esse momento que Paulo foi um momento tenso, né, na vida dele. Bom, então nessas circunstâncias e depois de ter recebido a informação de Tito acerca da ação do Espírito Santo no coração daqueles crentes e a forma como mudaram de atitude, Paulo escreve uma segunda epístola à igreja de Corinto, nomeada por alguns estudiosos como Carta da Reconciliação, né? E é engraçado que Paulo também é humilde, porque nessa segunda carta, Paulo ele demonstra que realmente ele exagerou. A carta traz uma ideia, traz uma mensagem de Paulo, um Paulo mais calmo, mais tranquilo, um Paulo mais pastoral, mais paciente. E é uma carta onde ele tenta uma reconciliação, né, com a igreja de Corinto. Isso é verdade, né? Só para você ler a segunda carta, você percebe que ele é um Paulo mais comedido. Bom, então nós vimos aí que o destino da carta aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, aos coríntios, irmãos que moravam em Corinto, e o propósito, né, delas, principalmente da segunda carta, o propósito é uma reconciliação, e o propósito da primeira carta é corrigir os abusos, desvios, vícios e a idolatria que estava havendo dentro da igreja. Agora a página 177, a carta anterior, né? Em 1 Coríntios 5 e 9, temos a seguinte informação: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, levando-nos à inevitável condução de que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não foi a primeira correspondência do apóstolo àquela igreja, ou seja, 3 foram as cartas enviadas àquela comunidade cristã, chamada pelos estudiosos de carta anterior. Essa correspondência se perdeu ao longo do tempo e nada sabemos do seu conteúdo, além da parca informação contida na já mencionada referência. A rigor, a existência dessa carta, a carta anterior, nos ajuda a compreender os passos lógicos da redação das 2 epístolas seguintes, primeiro e segundo, né? Isso aqui é uma informação nova até para mim, né? Então, os estudiosos constataram que existiu uma terceira carta, que provavelmente é a primeira. E essas 2 que nós temos seria segunda e terceira. Mas, como foi bem explicado aqui, se perdeu. Essa primeira carta não veio para o canon da Bíblia, né? Mas era um material interessante, né? No entanto, se perdeu. É possível que Apolo, um eloquente pregador e profundo conhecedor das Escrituras e um dos cooperadores no trabalho de evangelização, tenha enviado informações a Paulo acerca do mau procedimento dos cristãos de Corinto. Afinal de contas, a imoralidade e a devassidão do povo de Corinto era mundialmente conhecido, objetivando exortar a igreja, entre outras coisas, acerca da unidade, moralidade e verdadeira espiritualidade, levando-os a abandonar de uma vez por todas as práticas reprovadas pelas Sagradas Escrituras. É que Paulo envia essa primeira correspondência. Entretanto, parece que não compreenderam muito bem as palavras do apóstolo, especialmente acerca da moralidade. E em decorrência da mal interpretação que fizeram dessa carta, que Paulo escreve sua primeira epístola aos Coríntios em 54, e um ano depois a segunda epístola, né? Então, o contexto o Apolo tinha ido para a cidade de Corinto, ele era um grande pregador, um pregador eloquente, coisa que Paulo não era. Paulo não é um pregador eloquente, não. Daquele pregador que faz o povo pular, gritar, um pregador avivalista. Paulo não é um pregador avivalista. Paulo é um professor. Paulo é um ensinador. Paulo é um doutrinador. Paulo, ele traz as coisas numa sequência,
ele traz as coisas numa organização, ele é um doutrinador, ele discute as ideias. Já o Apolo, não, o Apolo era um pregador pentecostal. Mas aqui, pelo que nos informa, o Apolo mandou informações a Paulo da situação da igreja de Corinto. Tudo indica que essa primeira carta, que não veio de Paulo aos Coríntios, que não veio para a Bíblia, era uma carta de orientação e exortação. Mas, né, e eu concordo aqui com a ideia do escritor, que ela não foi muito bem aceita nem compreendida. Daí, Paulo escreve a segunda carta, né, e aí ele fala, olha, estou sabendo, né, pela informação da casa de Cloé, que a coisa aí está assim, assim, assim. Então, Timóteo, aliás, Apolo também manda informações para Paulo da atual situação da igreja. E qual que era a atual situação da igreja? A igreja estava vivendo o mundanismo. O mundanismo verdadeiramente estava dentro da igreja, né? O mundanismo estava... A vida dos crentes lá estava muito parecida com a vida das pessoas no mundo. Isso é um perigo, né? E a gente percebe que hoje a igreja, o mal tenta o tempo todo fazer com que a igreja viva assim, igual o mundo, que é algo que acontecia na igreja de Corinto, né? Bom, nós temos aí o esboço da carta, né, que é a divisão. Primeiro ela fala aí das facções, né, e fala das divisões, né, a gente já estudou isso nos primeiros capítulos. Ela fala aí, né, dos falsos conceitos sobre sabedoria, ministério, né, os problemas morais, né, que a gente viu estudando o capítulo 5 e o capítulo 6 também, né, principalmente os pecados sexuais, né. Então o esboço segue aí perguntas, né, por escrito dos coríntios, né, e temos na página 178 e 179 uma divisão dos assuntos da carta de 1 Coríntios e também 2 Coríntios, né? Na página 179 tem aí a divisão da segunda epístola, né, que são os assuntos, os tópicos, né? Então, eles falam aí do matrimônio, celibato, casamento, contentamento, conselho aos solteiros, né, para continuar solteiro, conselho aos casados, né, se tiver casado, continua casado, mas se não puder, assim, melhor é não casar. O Paulo é um celibatário, né, ele optou, né, pela vida do celibato, né, não casamento, e na visão dele seria muito bom que todo mundo optasse por isso, mas aí ele fala, como cada um tem o seu chamado e as suas próprias necessidades, então é melhor casar do que abrasar. Mas a ideia dele é que todo mundo ficasse como ele, né? Muito bem. Vamos agora, irmãos, para a Epístola aos Romanos, que é o restante da matéria desse capítulo, né? Epístola aos Romanos, que é uma outra carta, né? Uma epístola, né? Que Paulo escreveu para uma outra igreja. Agora ele está escrevendo para Roma, para a cidade de Roma, para os crentes da cidade de Roma. Considerada pelos estudiosos a catedral da fé cristã, a Epístola aos Romanos é um dos mais brilhantes documentos neotestamentários de que se tem conhecimento. Então, o livro de Romanos, né, a Epístola aos Romanos, ganha toda essa atenção aí dos estudiosos da Bíblia. Vamos ver aí os detalhes dessa carta. A profundidade com que trata determinados temas da teologia cristã, tais como a justiça de Deus, a justificação pela fé, a predestinação dos santos, a glorificação da igreja e a herança eterna dos salvos, aliada à sequência lógica e sistemática dessas abordagens, a torna o paradigma teológico da igreja cristã em todos os tempos, a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Essa é uma ideia do Martinho Lutero, né? E o Martinho Lutero tinha muita afinidade com a carta aos Romanos, né? O que mexeu com ele, o que levou Martinho Lutero a se levantar contra a Igreja Católica,
foi a questão que ele aprendeu no livro de Romanos, que a justificação, a salvação é pela fé, e não pelas obras, e não pelas indulgências que eles pagavam naquela época. E textos como "pela fé sois salvos" foram textos que mexeram muito com Martinho Lutero, e ele então se dedicou a pesquisar e a se informar verdadeiramente sobre o que a Bíblia diz sobre a justificação. Ocupando a primeira posição na sequência de disposição das epístolas, né? É a primeira epístola, né? Você tem Atos, depois Romanos, né? É a mais longa e teológica de todas as missivas do Novo Testamento. Então, é a maior carta, né? Se não me falha a memória aí, com 16 capítulos. Com 16 capítulos. Página 180. Vamos aqui, autoria e data e local da redação, né? A Epístola aos Romanos foi redigida pelo apóstolo Paulo, então autor, Paulo. Quanto a isso, não tem havido contestações por parte dos estudiosos. Aliás, Romanos, ao lado de 1 e 2 Coríntios e Gálatas, está no grupo do que chamamos cartas incontestáveis, ou seja, essas 101% mesmo, o autor é Paulo. Uma vez que não se pode contestar a autoria de uma delas, sem, contudo, colocar em dúvida as demais, mesmo porque o estilo literário e o vocabulário dessas obras são idênticos, elementos que não podem ser copiados ou falsificados, né, com relativa facilidade, o que forçosamente leva-nos a atribuí-las a um único autor. Também, né, o assunto de uma, ele completa o outro assunto. O assunto que está numa é debatido na outra, é comentado, e essas três cartas, elas tratam da justificação pela fé, a graça, a salvação, a obra da carne. Então são assuntos doutrinários que Paulo abordou nesses três. Então fica indicado que parece que um é até continuidade do outro mesmo. A Epístola aos Romanos teria sido escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo, provavelmente em algum momento entre 57 e 58 depois de Cristo. Então temos aí a data. Pelo menos 3 cidades estavam em seu pensamento durante o seu trajeto missionário: Jerusalém, Roma e Espanha. Jerusalém estava em primeiro lugar, uma vez que para lá deveria levar as ofertas enviadas pelos irmãos da Macedônia e Acaia, em socorro dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A igreja já não tinha mais os recursos que foram doados para ela, tinha acabado, como a gente falou outro dia. Roma, por sua vez, deveria ser visitada apenas de passagem, a caminho da Espanha. Isso significa não o menosprezo do apóstolo pela comunidade cristã em Roma, mas seu ardente desejo de semear o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Paulo tem a característica de um verdadeiro missionário. Então aqui já tem evangelho, quero evangelizar onde não tem evangelho. Isso é uma característica forte. A rigor, uma das peculiaridades dessa epístola é o fato de ser endereçada a uma igreja que não havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Eu acho que todo mundo sabe desse detalhe. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Daí ser fácil supormos que entre Roma e Espanha a urgência na evangelização recaía sobre esta última, até porque já tinha alguém que tinha evangelizado Roma, tinha instaurado a igreja, tinha deixado um trabalho já em funcionamento. Na Espanha não, ainda não tinha tido obra de evangelização. Seja como for, Romanos demonstra a grande estima e o amor cristão que o apóstolo aos gentios nutria por aqueles cristãos, e mesmo que fosse por curto período de tempo, desejava vê-los pessoalmente. Bom, embora pareça que Paulo não tivesse tanto envolvimento com a igreja de Roma, foi para essa igreja que ele escreveu a melhor carta de todas as suas cartas, a carta mais profunda, tratando de um assunto extremamente complexo e importante, a justificação pela fé. É interessante isso, Bom, vamos lá. Corinto é o local mais provável para a redação de Romanos.
uma vez que Paulo achava-se hospedado na casa de Gaio, um coríntio que convertera-se a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo. Ademais, a referência a Erasto, o tesoureiro de Corinto, fortalece a tese de que Paulo achava-se nessa cidade quando redigiu a carta, tendo Febe, uma cristã habitante da cidade de Cencreia, cidade portuária, localizada a 13 quilômetros de Corinto, como portadora da epístola. Olha aqui um destaque importante para as mulheres, né? Então, a portadora da epístola, ou seja, Paulo está em Corinto, na casa, né, de Gaio, e escreve essa carta, e quem a leva para Roma é a irmã Febe. É mais uma mulher aí no auxílio ao apóstolo Paulo. Bom, destinatários e propósito. Já está bem claro para todos nós que o destinatário é os romanos, né? A epístola claramente é endereçada a todos os amados de Deus que estáis em Roma, né? Romanos 1,7. Com uma população estimada, à época, em 1.500.000 habitantes. Roma ufanava de ser maior que Alexandria, Antioquia e Atenas. Afinal de contas, de todas as cidades que compunham o vasto império romano, destacava-se por sua hegemonia política, econômica e militar. Não tem nem o que dizer, né? Roma era a capital do mundo da época. Roma era a capital do exército romano. Roma era a capital do governo romano. Então, não só seria a maior cidade, como seria o centro de todas as coisas importantes ligadas ao Império Romano, né? As excelentes estradas, né, que algumas existem até hoje, o sistema de correio e a relativa paz que reinava nos termos mais longínquos do Império, como a África, a Ásia e a Europa, né, o mundo estava em paz. Existe um negócio que chama Pax Romana, ou seja, a paz romana, né? É até interessante que lembra que Jesus falou assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Jesus estava fazendo referência à Pax Romana, né? Ele estava fazendo uma comparação entre a paz romana, porque o Império Romano dominou praticamente todo mundo da época, então ninguém tinha coragem de atacar o Império Romano e então parou as guerras do mundo, porque tudo ficou na mão dos romanos. Então ocorreu uma relativa paz mundial. Só que quando Jesus fala da sua paz, ele fala, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dava, que era a paz que os romanos garantiram para o mundo da época, era uma paz à base de sangue, de guerra, de destruição, né? E essa paz ela poderia ser a qualquer momento quebrada, como ocorreu no final do Império Romano, né, quando os visigodos invadiram Roma e venceram, né, e derrubaram o imperador e acabou o Império Romano. Aí acabou a paz mundial, né, a segurança mundial que tinha. Só que a paz de Jesus, né, é uma paz que não acaba. Por isso ele fala, não a dou como o mundo a dá. Né? Muito bem. Né? Bom, é na capital desse império, eu estou aí na página 182 lá no alto, é na capital desse império, Roma, que é a capital do Império Romano, que encontramos uma comunidade cristã fortemente estabelecida e com um número considerável de membros, tanto judeus quanto gentios. Sabemos muito pouco acerca de sua fundação, mas fica evidente que seja quais forem as teorias sugeridas pelos estudiosos modernos, a igreja em Roma fora fundada sem a participação de nenhum apóstolo, à semelhança da igreja em Antioquia. Neste sentido, o entendimento mais acertado é que os destinatários de Paulo haviam abraçado a fé logo depois do Pentecoste, quando alguns judeus residentes em Roma afluíam para Jerusalém para participar das festividades e retornaram para Roma levando a mensagem do Evangelho. Ademais, soma-se a isso o fato de que muitos cristãos expulsos de Jerusalém por causa da perseguição desencadeada após o martírio de Estevão procuram refúgio em outras cidades como Samaria, Antioquia, Chipre e certamente Roma, levando a mensagem do Evangelho e solidificando as comunidades e
existentes. Né? Bom, então nós temos aí uma boa informação, né, da Igreja de Roma. Isso é interessante. Então Roma não foi fundada, aliás, a Igreja de Roma não foi fundada por nenhum dos apóstolos. Né? A Igreja Católica aí fala sobre Pedro, né, o primeiro Papa e tal, etc. Mas Roma foi fundada possivelmente, né, e vários outros escritores falam isso, por pessoas que tinham aceitado Jesus, se convertido e batizado no dia de Pentecostes lá em Jerusalém. E por pessoas que também tinham sido expulsas de Jerusalém pelos imperadores. Né? Então essas pessoas vieram, né, com essa conversão, com o batismo com o Espírito Santo e foram se organizando, juntando e formaram uma comunidade, né, de adoração ao Senhor Deus, um grupo de pessoas que criam em Jesus. Mas imagina, qual era a orientação que esse povo tinha? Né? Dia de Pentecostes, foram batizados. Foram batizados, sim, nas águas. Mas retornaram. Retornaram apenas com aquela mensagem de Pedro e com as informações que eles tinham sobre Jesus, né, o ministério de Jesus. Era isso que eles tinham. Né? E agora eles recebiam uma carta específica de Paulo falando sobre assuntos doutrinários da Bíblia, certo? Então é assim que começou, né, essa igreja, esse trabalho. O propósito imediato da epístola era informar os cristãos de Roma que Paulo, muito em breve, pela primeira vez, estaria com eles, compartilhando das bênçãos do Evangelho, logrando frutos para o reino de Deus. Fica evidente pela leitura em Romanos 15, 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Que Paulo pretendia obter a ajuda daqueles irmãos para o seu projeto missionário na Espanha. Pelo menos é isso que o termo grego propenfetenai, traduzido para o português como encaminhado, denota. Enviar alguém, ajudá-lo numa jornada ou viagem, seja com dinheiro, alimento ou companhia. De qualquer forma, observa Brodus Halley. Halley talvez ele tivesse em mente que Roma poderia servir de base para o seu ministério no Ocidente. Né? O projeto de Paulo aqui é maravilhoso. Né? Ele já tinha andado aí pela Grécia, já tinha andado pela Ásia, né? Agora ele pensa no Ocidente, vir para o nosso lado. E ele iria começar isso na Espanha. Mas precisava de apoio. E uma forma dele conseguir apoio seria de uma igreja forte, com inúmeras pessoas, que é, no caso, o pessoal de Roma, que está mais ou menos no caminho para a Espanha. Né? A viagem passaria por ali, né? Ou iria pelo mar Mediterrâneo, mas você subiria até Roma, né? Conseguiria recursos para se manter nessa viagem e fazer alguma coisa, abrindo o trabalho. Né? Diz aqui que Paulo está imaginando Roma ser uma base, né, de todo o trabalho missionário na Europa, né, aqui no Ocidente. Então o Evangelho já estava pendendo para o nosso lado, já tinha agido, né, na Ásia, né, na Grécia, um pouco aí também do Oriente Médio, né? Já tinha alguns apóstolos ido para a Índia, outros, né, ido para, né, adentrar ao Oriente Médio. Agora Paulo está pensando em vir para o nosso lado, o Ocidente. Interessante, né? Então o propósito, né, era solicitar, né, apoio. Ele está escrevendo essa carta a Roma, com o objetivo de mostrar o que ele queria fazer e solicitar um apoio para a continuidade do seu projeto missionário. A igreja em Roma passava por vários problemas, tanto de natureza doutrinária quanto prática. Isso não é novidade. Né? Naquela época, todas as igrejas estavam com muitos problemas doutrinários.
Isso é bom para a gente pensar, irmãos, que às vezes a gente critica muito a igreja da atualidade, dos nossos tempos. Às vezes a gente critica a nossa própria igreja por causa de alguns problemas, algumas deficiências. Mas é preciso pensar e entender que as igrejas aqui da época da Bíblia, elas estavam muito carregadas de problemas. Até porque elas não tinham uma Bíblia completa, não tinham um pastor presente, não tinha uma organização eclesiástica ainda, então isso realmente abria brechas para muitos problemas, né? Mas eram igrejas que às vezes a gente imagina que elas eram tão santas, o que é o contrário, elas eram igrejas com muitos problemas doutrinários. No entanto, elas estão no momento de um momento de inicialização, né? Muito bem. Entre os problemas ali existentes estava a influência maléfica dos judaizantes, inconsequentes defensores dos preceitos cerimoniais judaicos. A participação de alguns crentes gentios à mesa dos alimentos sacrificados aos ídolos, prática que, entre outros, eram ofensivos ao costume religioso judaico. Então, problemas que tinham na igreja ali, participação, né, dos crentes gentios, dos crentes, né, que não eram judeus, na mesa, né, dos alimentos sacrificados aos ídolos. Também havia dúvidas, né, algumas dúvidas, né, sobre, até do ministério de Paulo mesmo, né, dúvidas em relação à posição de Israel diante de Deus, né, porque começou a acontecer um negócio seguinte, irmãos. O pessoal não judeu de fora, que começava a acreditar em Jesus, seguir o cristianismo, eles passaram a ter uma aversão pelos judeus, pelo fato dos judeus terem matado Jesus. Certo? Pelo fato dos judeus terem impedido a crucificação de Jesus. Então isso se tornou um problema na igreja. Tudo bem, nós cremos em Cristo, aceitamos a sua fé, mas quem matou, quem pediu a morte de Jesus? Foi os judeus. Então, esse irmão aqui que é judeu, é o povo dele que matou Jesus, e isso começou a criar problemas muito grandes, principalmente na igreja de Roma. Foi mais um probleminha para Paulo resolver, né? Problemas, né? Outros problemas como a justiça de Deus, a graça de Deus em Cristo, né? O matrimônio, a moralidade e a ética cristã. Olha quantos problemas, quantas coisas pesadas, né? Paulo tratou de temas de ordem mais didática, né? Mais explicativa, porque esses temas não tinham como, por exemplo, esses temas não tinham como objetivo solucionar problemas, né? Solucionar problemas. Bom, só um minutinho aqui, irmãos. Ô, Júlia, vou chamar a Júlia aqui para responder aos irmãos, porque a gente está terminando de gravar o vídeo aqui no YouTube e não vai precisar ser por chamada de vídeo. Fala com o pessoal aí que não vai precisar ser por chamada de vídeo, não. Eu estou terminando de gravar o vídeo e a gente vai colocar no YouTube. Ok. Tá? Muito bem, irmãos. Então, dito isso, hoje a gente vai colocar o vídeo no YouTube, né? Você pode ver um pouquinho mais tarde, que a gente está terminando aqui e já a gente vai subir o vídeo, certo? Você pode ver hoje, pode ver amanhã, pode ver depois, antes de segunda-feira. Importante é ver antes de segunda-feira. Tá? Então observe aí que na igreja que estava em Roma também houve aí uma série de problemas, né, que Paulo precisou tratar. E em Roma, Paulo teve que tratar de uma forma mais equilibrada. Ele já tinha tido problema lá em Corinto, com os irmãos, porque ele tratou alguns casos assim muito sérios. Agora em Roma ele é mais didático. Ele conversa mais, explica mais e tem mais calma na solução dos problemas, embora ele seja, às vezes, até mais profundo do que foi em Corinto. Então, vamos aí. Na página 183, eu estou aí no segundo parágrafo. A rigor, ao longo de sua exposição, Paulo ignora novos conceitos da teologia cristã. Paulo inaugura, Paulo inaugura alguns novos conceitos da teologia cristã, como, por exemplo, a transformação do crente segundo a imagem de Cristo. Esse é um assunto muito profundo, irmãos. Transformação do crente na imagem de Cristo. Esse é um assunto que a gente não fala muito dele na Bíblia, na igreja.
É um assunto que nos é profundo no sentido de que ser transformado na imagem de Cristo é você ser transformado ainda aqui, começar a ser transformado ainda aqui no mundo físico, na imagem espiritual de Cristo. O que leva o crente a ser totalmente, 100% diferente do mundo, das pessoas que vivem aqui, porque ele já precisa estar nesse processo de ser transformado para a imagem de Cristo. Então, a fala, o vestuário, a maneira de ser, de pensar, já é uma maneira mais parecida com Cristo, com a essência de Cristo. Esse é um assunto que a gente precisa abordar ele na igreja, né? Então, Paulo escreve, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos cristãos. Né? Então, Paulo falando aqui, que Deus nos conheceu e nos predestinou, nos marcou para a gente ser conforme a imagem, né, a imagem de Cristo. A predestinação no grego, aqui tem a palavra predestinação, né? Mas ela não tem um sentido que o pessoal diz aí, que uns é escolhido para salvação, outros para perdição. Vamos ver aí, a predestinação no grego, proorizo, que significa marcar previamente as fronteiras, o limite, deve ser entendida à luz de Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, a predestinação existe na Bíblia, mas quando é que houve a predestinação? Antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, o que isso quer dizer? Que todo ser humano está predestinado, está marcado, né, para ser salvo, E é muito lógico, gente. Lá no início, Deus já sabia da obra de Cristo. E a obra de Cristo alcançaria a todos. Então, já era algo. Cristo vai um dia na terra e vai salvar os homens. Então, isso é muito antes do homem pecar, muito antes até da criação da terra. Deus já tinha esse plano para alcançar todo ser humano. Então, predestinação existe? Existe. Mas de que forma? No sentido de que todos estão marcados para ser salvos. Agora, se serão salvos, aí já entra todo um processo da salvação, conversão, né, o evangelho, mas todos estão marcados para ser salvos. Se quiser ser salvo, serão salvos. Muito bem. Nesse aspecto, né, o entendimento que o apóstolo traz desse seu novo conceito teológico é que Deus, mediante o livre e soberano exercício da sua vontade, escolhe previamente aqueles que estão em Cristo e somente nele, para serem conforme a imagem de Cristo. Segundo Donald Stamp, Deus predestinou os eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, segundo a imagem do Filho, santos, inculpáveis, filhos por adoção, redimidos, participantes de uma mesma herança e glória, participantes do Espírito Santo e criados em Cristo para as boas obras. Né? Paulo fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, a vontade de Deus não é que alguns ou um grupo sejam salvos, mas que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. E para a gente terminar aí, irmãos, termina com um esboço, né? O esboço aí na página 183, 184, que é a divisão do livro. Né? Então, os irmãos podem com mais calma e cautela, olhar aí as divisões, né, como que o livro de Romanos está dividido. Né? Aqui, o livro não se preocupou em comentar nenhuma doutrina específica, né, mas nós temos aí várias doutrinas, como a justificação pela fé. Né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa é a ideia, uma das ideias principais que Paulo coloca aí no livro de Romanos, a justificação pela fé. O que é justificação? É alguém ser considerado justo, é alguém ser considerado sem pecado, é alguém ser considerado agora bom, é alguém ser considerado sem erro. Então, justificação é dito, você está livre disso, você não tem mais esse problema, eu não vou considerar mais essa situação. Isso acontece conosco pela obra do Senhor Jesus, né? Pela fé.
a justificação pela fé. No mais, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, né? E segunda-feira nós estaremos aí de novo na nossa aula. Segunda eu acho que vai ser presencial mesmo, tá bom? Nós nos encontramos. Mas até lá a gente vai se falando aí no sábado, no domingo, né? E vamos fazer o teste com esse vídeo aí para ver se realmente funcionou, se deu tudo certo, o que vai nos ajudar muito nas nossas aulas aí durante o mês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.